Olá pessoal, tudo bem com você? Está aí do outro lado. Estamos chegando aqui à última disciplina do semestre, Empreendedorismo e Inovação. Eu sou Thiago Beltrão, teu orientador aqui, e espero te guiar nessa que eu considero uma das disciplinas mais importantes para qualquer designer ou qualquer pessoa que deseja empreender. Mas nosso conteúdo aqui é completamente focado na área do design. Eu sou empreendedor há 10 anos, tenho um estúdio criativo focado em branding chamado Civi, entendo bem todas as dores e o que motiva cada passo para a gente superar os desafios, que são muitos, e realmente se realizar nessa que eu considero uma grande aventura. Há não muito tempo, 2 anos atrás eu acredito, eu acordei e de repente eu vi uma enxurrada de mensagens de amigos que estavam perdendo emprego em outras partes do mundo, redatores, publicitários, quando o ChatGPT começou a se popularizar. E aí hoje a gente está conseguindo acoplar essas tecnologias, né, inteligência artificial no nosso trabalho, porém a dúvida é, será que a máquina vai nos substituir? Será que a gente vai conseguir dar conta da máquina? E o nosso trabalho cada vez mais, antes era uma competição de empresa para empresa, de humano para humano, e agora de homem para máquina. Então, eu passei por essa crise, eu acredito que todos do mercado, e acho que nesse momento a gente está numa ebulição gigantesca, um renascimento, diria assim, de novas ideias, surgimento de novas tecnologias, e é bem importante que a gente se mantenha atualizado no mercado para que um Canvas não roube o nosso trabalho, um ChatGPT não roube o nosso trabalho. Mas como é que a gente faz isso? O primeiro passo é desenvolvendo uma mentalidade empreendedora e aprendendo a inovar de fato. Então eu trouxe aqui alguns conceitos para você ficar ligado e realmente absorver. Eu garanto que se você prestar bem atenção nisso e absorver com a mente e o coração, isso vai te levar longe e vai te ajudar a estruturar qualquer ideia, qualquer tipo de negócio, produto. São conceitos básicos, universais, princípios que regem, que podem reger várias formas de criar conteúdo. E aí eu queria trazer para você 3 conceitos de inovação, que eles são fundamentais e é o pontapé inicial para a gente desenvolver qualquer projeto criativo e inovador, disruptivo. A primeira ideia é sobre a inovação. A gente pensa que inovação é realmente inventar algo novo do zero, criar a roda, reinventar a roda, mas isso é um conceito completamente errado. Inovação significa, na sua base, não apenas criar algo novo, reinventar a roda, ela significa transformar uma ideia que já existe em algo diferente ou dar um novo uso a essa ideia, por exemplo. O primeiro tipo de inovação que a gente pode comentar aqui seria a inovação incremental. O que é a inovação incremental? É simplesmente eu pegar uma ideia que já existe e transformar em outra. Trouxe aqui para vocês um exemplo disso aqui. O nome disso aqui se chama Robottle. É uma invenção americana de um estúdio de design. Bottle significa garrafa em inglês, certo? E robot é robô. Robottle. Isso aqui nada mais é do que um abridor de vinho em forma de robô. Isso é o que a gente pode chamar de inovação incremental, que é algo que já existe, um abridor de vinho, certo? E a gente trouxe aqui, colocou ele na roupagem de um robô. Eu não tenho uma garrafa aqui, estou na escola, não posso abrir um vinho, mas tem uma funcionalidade legal também, porque a gente não precisa mais fazer aquela dinâmica, por exemplo, de abrir a garrafa. A gente vai fazendo isso aqui, roda de um lado, e a própria garrafa vai saindo, a rolha vai saindo e pá, esse aqui é o Robottle. Esse conceito traz uma ideia que é bem importante a gente entender. Muitas vezes a gente fica procurando a inovação fora da caixa. Ah não, tem que sair da caixa, tá todo mundo tentando pensar fora da caixa. E só as coisas que são fora da caixa é que funcionam. Isso não é verdade. Eu acredito que primeiramente a gente deve entender o que é que tem dentro dessa caixa. Explorar todas as possibilidades, todos os usos que essa caixa pode ter. Para aí sim, quando a gente dominar essa caixa, essa ideia, a gente conseguir expandir, sair e ampliar os horizontes. A gente pensa também que para inovar, sim, isso é verdade. A gente precisa expandir, ter novas referências, novos repertórios, então viajar, assistir filmes. Mas a gente não precisa ir muito longe para inovar, tá? Basta olhar ao nosso redor. Treinar o nosso olhar para olhar as coisas rotineiras sob uma nova ótica, uma nova dimensão. Isso é o primeiro treino que todo empreendedor precisa e deve se especializar cada dia, cada momento é a oportunidade de desenvolver isso. Porque é a única forma da gente realmente se tornar competitivo, principalmente no mundo onde as máquinas conseguem ter ideias
que vão muito além do que a nossa cachola consegue processar. E aí isso aqui é uma invenção americana, mas não indo muito longe, vamos agora para o interior de Pernambuco, Agrestina, e eu vou contar a história de Valmir. Valmir ele é um artista, certo? É filho de um mecânico, e aí ele cresceu dentro de um ferro velho. Valmir não tinha muita coisa para brincar, só tinha as tralhas lá do ferro velho do pai. E aí de repente ele foi crescendo ali, interior de Pernambuco, Agrestina, certo? E ele tinha uma aptidão artística muito forte e ele conseguiu expressar aquilo de uma maneira que às vezes nem a gente entende, mas o pai dele entendeu e incentivou aquilo. Ele começava a criar uns carrinhos, criava uns brinquedos, algumas coisas, e de repente ele hoje é conhecido como o Gigante de Aço e ele possui obras extraordinárias feitas de ferro velho em Las Vegas, nos Estados Unidos, no Brasil todo. E são coisas extraordinárias feitas de um olhar que, enfim, se aquilo ali tudo seria lixo, ferro velho, para onde é que aquilo vai? E ele transformou em arte. Isso aqui é uma das obras que ele fez. E além dessa pegada, ele está dando um novo uso, né, a coisas que seriam lixo, um lixo muito agressivo. E ele consegue transformar tudo isso em obras magníficas. E eu deixo o link também para vocês acessarem o conteúdo dele. E aí agora eu queria te mostrar na prática, assim, como é que a gente entende, certo? Esses três conceitos. O primeiro deles, são três. Inovação incremental. Inovação incremental é como eu te falei, isso aqui, certo? Uma ideia que já existe e ela é transformada em outra, a gente agregar algum novo conceito. Um abridor de vinho, mais um robô, bottle, um robô garrafa que abre vinho. É um abridor, a gente não reinventou a roda aqui, mas a gente deu uma nova roupagem à roda, certo? E aí a gente tem a inovação disruptiva, que é aquele tipo de inovação que realmente ele quebra paradigmas. Quando é que eu ia pensar que o material do ferro velho, os carros lá, as tralhas, poderiam se tornar uma obra de arte? De vários níveis, vários tipos. Isso poderíamos chamar de inovação disruptiva. E aí, a inovação radical, ela é um pouco mais complicada, mas eu vou tentar te ensinar aqui através de uma metáfora, certo? Primeiro, repetindo os três conceitos para você fixar bem. Primeiro aqui é a inovação, certo? Isso aqui é um bloco. Vamos dizer que isso aqui é um bloco de concreto, tá? É um quadrado. E aí eu estou aqui e de repente eu quero transformar isso em uma mesa. Onde eu posso apoiar objetos, tudo isso. Não precisei mudar a forma dele. De repente eu vejo que para arrastar isso aqui é um pouco complicado. Então, eu vou aqui e tento incrementar, certo? Inovação incremental, incrementar com outros conceitos. Então, eu vou aqui e pensei, eu vou criar os pezinhos da mesa. Isso aqui seria um tipo de inovação incremental, onde um bloco de pedra, que já existe, na natureza inclusive, se transforma em um suporte e que agora não apenas fixo, mas eu consigo ter uma base para facilitar o seu uso. E aí, a bolinha está aqui. E aí, voltando aqui, aproveitando esse erro, a gente só aprende errando. Então, essa cultura do falhar rápido, aprender rápido, prototipar rápido, idealizar rápido, é fundamental para a gente desenvolver qualquer negócio, principalmente no mundo de hoje, tá? Altamente competitivo, veloz, dinâmico e cheio de ruído. Então, a gente precisa experimentar, testar, errar e tudo vai fluindo, certo? Mas aqui, ó, inovação incremental. Coloquei um bloco de pedra e agora eu tenho uma mesa com pés. Incrementei elementos, um elemento, outro, transformei numa mesa. Mas aí, eu agora quero transformar isso em algo completamente diferente. E aí caramba, inovação disruptiva. O que é que isso pode ser? Essa mesa aqui, ela não tá, enfim, ela tem um suporte, mas ainda está difícil para empurrar. Então, de repente aqui, eu vejo que existe uma melhor maneira de eu fazer esse suporte das perninhas, tá? E aí eu, agora com 2 cilindros, coloco aqui e agora eu consigo movimentar essa mesa com mais facilidade. E foi basicamente assim que uma das inovações radicais, agora a gente vai para o ponto radical, enfim, uma das inovações mais importantes que a humanidade criou
surgiu. Foi através do uso de adaptações, de coisas que já existiam e da necessidade. Então, a gente precisa entender qual é a necessidade, primeiramente, da humanidade, o que é que as pessoas precisam, o que é que o nosso cliente precisa. Então, aqui, ó, uma mesa que se transformou no cilindro, com pés que são cilindros, de repente me dá um insight de que isso aqui poderia se tornar algo ainda mais rebuscado, ainda mais simples do que isso. E foi assim, basicamente, que a roda foi inventada. E aí, de repente, aquela mesa, que era um bloco de pedra, que aí eu incrementei colocando os pezinhos nela, que de repente me deu a ideia de que estava difícil mexer, e aí eu precisei criar uma inovação, mudando o formato dos pés, transformei no cilindro, e aquilo ali, consegui arrastar a mesa, e deu um insight. Caramba, a estrutura cilíndrica tem alguma função, e ela rola. E basicamente foi assim que a roda foi inventada. Mas a roda por si só não é nada. Se a gente vê o que tem dentro, certo? O que é que motiva, a gente vai encontrar uma coisa em comum em todas as inovações, em todos os negócios de sucesso, que é basicamente um propósito. Algo que é tão forte, tão singular, que pode se tornar qualquer coisa, literalmente. Então a inovação ela vem primeiramente na necessidade de criar, de ousar, de viver, de evoluir. A gente não precisa estar maquiando as coisas, estar criando coisas que são novas pelo simples fato de inovar. Isso não faz sentido. A inovação ela precisa estar aplicada à realidade, ela precisa ser útil, ela precisa estar a serviço. O nosso serviço é ao serviço de todo mundo. Então, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Espero vocês na unidade 2, que é um complemento disso tudo aqui, e é um ponto muito importante. Como é que a gente vende a nossa inovação, como é que a gente desenvolve o nosso negócio dentro de modelos que fazem sentido para o mundo, para as necessidades do mercado e principalmente para os nossos clientes. Espero lá.